Ó, eu vou ter que interromper o Flávio Prado, porque Antônio Oliveira acaba de ser demitido no Corinthians. Antônio Oliveira, informação quente, então a gente tem que trazer aqui, né? Na hora, aqui no Bate Pronto é assim, como diz o velho Vamp, aqui é informação. Antônio Oliveira acaba de ser demitido pelo Corinthians. Tá aí, o que todo mundo já esperava. Iam achar o culpado. Tem que pagar multa? Deve ter que pagar. Eu quero ver a indignação da imprensa, da parte da imprensa, que ficou furiosa quando o Flamengo mandou o técnico embora. Olha aí, ó. Não, sério. Volta pro Mauro César. Que era um absurdo, era um absurdo mesmo. O Flamengo manda embora Vitor Pereira, São Paulo, ficar pagando um monte de multa. Mas teve gente que ficou furioso, rasgando tudo e tal. Eu quero ver agora a indignação. Tem que ter a mesma indignação. Como a diferença é fundamental? O Flamengo tem dinheiro para pagar a multa. Mas é uma má gestão. Então merece todas as críticas. No caso do Corinthians tem um agravante, que o Corinthians não tem dinheiro. Então ele arruma mais dívida quando manda técnico embora. Gente, estamos no dia 2 de julho. A atual gestão do Corinthians começou há meio ano, há 6 meses aproximadamente. E nós temos hoje um cenário em que o Corinthians está demitindo o segundo técnico no ano. É o segundo técnico demitido nesse ano pelo Corinthians. Uma obra conjunta da gestão anterior com a atual, porque a anterior contratou o Mano e empurrou para outra gestão sem saber se o novo presidente, fosse ele quem fosse, gostaria de ter o Mano Menezes no comando da equipe. Então teve que pagar a multa para mandar o Mano embora, contrataram o Antônio Oliveira, agora estão demitindo. Se tiver multa, tem que ser criticado. Mais ainda, porque não tem dinheiro, o clube está quebrado, não é isso? Mas vamos ver se vai ser a mesma indignação. Se vai ter gente se rasgando aí por conta disso. Ou e tem outra, né, Mauro? É seletivo esse negócio. E tem outra, né? Quando ele foi contratado, já não era um bom nome, gente. Não era o pior. Na verdade, ele fez um bom trabalho no Cuiabá, mas é aquela velha história, né? Assim, eu acredito que um técnico como ele, vindo do Cuiabá, indo para um clube grande, estruturado, organizado, pudesse fazer um bom trabalho. Mas, gente, é muito difícil trabalhar no Corinthians hoje. É muita confusão, é muita coisa que acontece, é muito problema. O técnico tem que ser um cara muito grandão, assim, com as costas largas, para aguentar muita porrada. Mesmo grandão, né? Que já não era, claro, grandão, mas até o Luxemburgo, por exemplo, sentiu a pressão. Era o caso do próprio Mano Menezes. O Mano é um técnico experiente, dirigiu seleção, time grande, está acostumado. Eu estava até conversando com uma pessoa agora sobre a questão do Mano no Fluminense, né? E o Mano é um técnico que no Fluminense ele tem condições, de fato, de chegar para os jogadores e falar cara a cara, olha, tá bem, tá mal, vou te barrar, vou tirar você do time, você tem que treinar. Ele tem tamanho para isso, tem experiência para isso. Pode gostar ou não do trabalho do Mano, é outra história, né? Em 2022 ele foi muito bem no Internacional, depois ele foi mal no ano seguinte, acabou saindo do Inter e foi parar no Corinthians e também não se ouve bem. Mas, assim, não é o caso do Antônio Oliveira, ele não tem esse estofo todo aqui no futebol brasileiro. Então, talvez ele amanhã apareça no outro time fazendo um bom trabalho, como foi no passado no próprio Cuiabá, entendeu? O Corinthians, desse jeito, ele precisa de um Superman ali, de um Batman, sabe? Um cara... Tem que ser um super técnico, como dizia antigamente, no programa lá do Milton Neves, né? Para aguentar a porrada, cara. Porque é difícil. É todo dia invasão no clube, é todo dia manifestação, né? É todo dia um escândalo da diretoria. Eu acho, sinceramente, que assim, se reduz muita discussão ao treinador. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Mas, gente, estamos falando de um clube que está no caos. Está mergulhado numa crise sem precedentes. É um clube gigantesco, que no ano passado faturou perto de 1 bilhão, mas que deve tanto e tem tantos problemas de gestão e equívocos, né? Diversos que têm sido cometidos. Aí você reduzir isso ao técnico, o técnico ele pode ser responsabilizado assim, o clube não tem problema nenhum, está tudo pacificado, politicamente não tem problema, o elenco é ótimo, o salário está em dia. Aí, cara, você chegar para o Abel Ferreira e falar, Abel, o time estivesse perdendo o Palmeiras, qual o problema aqui? Não tem problema no Palmeiras. No Flamengo, não tem problema no Flamengo. Tem lá, eleição e tal, mas isso não está afetando lá o Tite no CT. O Tite tem a obrigação de fazer. Por que o São Paulo era tão criticado no passado? Pelo que aconteceu. O time foi mal e ele tinha toda a condição de trabalho. No Corinthians, o técnico não tem essa condição. No Corinthians, o cara está lidando com todo tipo de adversidade. Então, acho que é importante, assim, não deixar... Eu não acho justo colar só no técnico. Tem lá a parcela dele, mas não é só ele. Tem muito mais coisa. Tem coisa muito pior acontecendo. Ele vai sair e vai continuar a crise. Mauro, vamos lembrar aqui. Antônio Oliveira, Mano Menezes, Luxemburgo, Lázaro, Mancini, Silvinho. Sim. Olha a quantidade de técnico. Vitor Pereira, Carille já tinha voltado uma vez. Sim. Olha a quantidade de técnico que passou pelo Corinthians e o Corinthians tem um futebol horroroso. De diferentes perfis, não só com relação ao trabalho, à montagem da equipe, mas também de tamanho. Técnicos grandes, mais experientes, né? E o melhor de todos foi o Vitor Pereira. Quem diria? Eu mesmo critiquei bastante o trabalho dele no Corinthians, esperava mais. Hoje eu tenho outro olhar, eu acho que foi fantástico.
Ele foi à final da Copa do Brasil, eliminou o Boca... Foi para Libertadores. Dentro da Bomboneira, eliminou o Boca, com o Boca todo, com o Corinthians todo arrebentado, com 3, 4 atrás esquerdo, não tinha time, né? Eliminou o Boca, perdeu o Flamengo na Copa do Brasil nos pênaltis, caiu na Libertadores para o campeão, que foi o Flamengo, quer dizer, perdeu para o time que acabou sendo o vencedor da competição, e lançou vários garotos, né? Uma situação que ele tinha. E enfrentou ainda jogadores que não gostavam dele, como ficou muito claro depois, que os caras começaram a cornetar. Todos, foi Fagner, Roger Guedes, Juliano, gente, todos foram em podcast criticar o Vitor Pereira. O trabalho do Vitor Pereira, olhando para trás assim, eu admito, eu cometi um erro de avaliação. Eu critiquei, mas foi melhor, entendendo melhor o contexto agora, que os jogadores não gostavam dele, os problemas do Corinthians ficando cada vez maiores. Ele fez um trabalho bom, assim. Eu mesmo na época falei, achei que foi razoável. Não, foi bom. Bom pra caramba. Se eu olhar para trás e pensar, caramba, é verdade, sabe? Foi um trabalho muito bom que ele fez lá. Eu vou ler aqui a nota do Corinthians, mas só lembrando, para vocês terem ideia, só o Abel Ferreira, que tá aí há 3 anos e deve estar 3 anos e meio, né? Um pouquinho mais de 3 anos e meio no Palmeiras. Só o Abel, Flávio Prado, ele já enfrentou 7 treinadores diferentes no Corinthians. Ou seja, o tempo que o Abel tá no Palmeiras, já passaram 7 treinadores pelo rival Corinthians. Olha que dado bizarro. Eu vou ler aqui a nota. Mais uma vez um treinador sendo jogado na fogueira e nada da diretoria, nada de jogador. Vamos colocar aí. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que Antônio Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus 4 auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarin e Felipe Zílio, deixam o comando técnico do Alvinegro. Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira, em reunião com o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências das suas carreiras. O treino de hoje será comandado por Rafael Larúquia, da equipe Sub-20 do Corinthians. É mais um treinador, eu tô vendo que você quer falar, Vamp, mais um treinador demitido do Corinthians. E aí eu pergunto, o Fabinho Soldado veio pro Corinthians pra quê? Fabinho Soldado veio pro Corinthians pra contratar o Mateuzinho. Fabinho Soldado veio pro Corinthians pra contratar o Pedro Raul. Fabinho Soldado veio pro Corinthians pra contratar o Coronado. O Coronado por uma fortuna. O Tico, eu não sei nem se foi ele ou ele em conjunto com o que saiu, né? Com o Rubão, né? Gente, mas é bizarro, é mais um Chegaram 10 contratações, Tico, chegou na gestão do Augusto, né? Com o Rubão, onde ia acabar a farra, chegou Félix Torre, Pedro Raul, Mateuzinho, Coronado, Garro. Coronado. Tem mais gente aí. Tem o Pedro Henrique. O lateral esquerdo, Palácio, que sumiu, né? Palácio, tem o Kaká. Zagueiro. 8, tinha 10, tava somando 10. Tinha 10 que eu fiz os cálculos. São alguns reforços. 10, são 10. Gustavo Henrique veio nessa, não leva? Não, já tava na... Já tava, eu acho. Não tinha machucado, né? Era 10 total, Flávio. Aí eu falo assim, 10, né? Chegou 10, você pega a folha de pagamento do Corinthians, né? Eu pergunto pros caras tudo, tá entre as 5 do país. Entre as 5 e entre as 4. Aí você pede, Renato Augusto, Fábio Santos que parou, Gil saiu, Juliano, Paulinho, esses caras tudo é de salário acima de meio quilo de alcatra, né? De meio milhão. Aí eu olho pro banco do Corinthians, tá lá o Biro, aí ontem ele teve que botar o Bidu, entrou o Mateuzinho, o Bidu, Pedro Henrique. Aí como é que a folha continua a mesma? Não tem time pra ter essa folha de pagamento. Eu tava olhando o Atlético Mineiro no domingo, às 11 da manhã, jogando contra o Atlético Goianiense. E aqui eu já falei, o Milito tem várias opções, jogadores machucados, jogadores que foram pra Copa América, deve ser essas seleções. Botou só 5 caras no banco, e ainda assim os 5 caras no banco, você tinha lá Allan Kardec, Pedrinho. Tem opções, no Corinthians não tem opções. Você vê o Flamengo. O Flamengo tá com 5 jogadores aí. O Pulgar, já tá voltando, né? O Chile já. Sim. O Chile já tomou um nada. Você olha o Flamengo ali, tem uma opção de banco. Você vê que até o Léo Ortiz, quando tava jogando de volante, ficou no banco no último jogo, entrou no jogo.
Você tem opções, você tem um leque. O Palmeiras. Mas o Corinthians, que leque é esse para uma folha de pagamento dar 21, 23 milhões de reais? Assim, quanto é que ganha essa rapaziada toda que tá aí no banco, Flávio? Não, e contrata muito mal, né? A gente falou jogadores aqui que o Corinthians poderia ter contratado 10, com o valor que contratou esses 10. Aí eu falo, né, Flávio, culpam o treinador. Só que a falha principal é da diretoria, que não sabe contratar, não tem quem entenda de futebol lá dentro. Eu, que não sou o maior especialista de futebol, eu falava, vai contratar o Mateuzinho por 4,5 milhões de euros. 60%, tá de brincadeira, o cara nunca conseguiu se firmar como titular do Flamengo contra nenhum jogador. Ele foi reserva do Isla, ele foi reserva do Rodinei, ele foi reserva do Wesley, ele foi reserva de todo mundo. Ele foi reserva do Varela. E o Corinthians pagou 4,5 milhões de euros num jogador, 60% que nunca foi titular do Flamengo. Olha, Pilhado, primeiro, eu sempre falei aqui que o Antônio Oliveira não era o técnico dos sonhos, obviamente. Mas pro nível do time do Corinthians, a coisa estava andando, era do jeito que tinha que ser mesmo. Não resolve absolutamente nada a saída dele. Não resolve nada, O Corinthians vai continuar numa pior e vai ter dificuldade de contratar um técnico, pelo menos um técnico de ponta que chegue para concordar, para trabalhar nessa situação. Com salários atrasados, e o técnico que vier também vai provavelmente ficar com salário atrasado. Sem uma perspectiva, com uma confusão no clube, de repente ele é contratado pelo Augusto Melo, daqui a pouco o Tominha bota assina lá o pedido de impeachment e ele cai. Então tem todos esses fatores. O Corinthians deu uma cabeça para... Até tinha estado isso na segunda-feira. O Tominha, o Augusto Melo deu uma cabeça, porque agora o assunto é a saída do Antônio Oliveira. Aí vai ficar um tempo de especulação, contrato novo técnico, o assunto é chegar do novo técnico e vão esquecer as barbaridades que estão acontecendo lá embaixo no clube. Quando não tem time para fazer grande coisa. E usou o treinador deu a cabeça do treinador. Não vai ter dinheiro para pagar multa, provavelmente será mais uma ação contra. E com relação a essas contratações que o Corinthians faz, o Corinthians deve muito para vários empresários, né? Inclusive com assinatura, com o Duílio, quando saiu, assinando confissão de débito, né? Confissão de dívida. O que significa que o treinador tem direito a receber oficialmente. O Corinthians reconhece a dívida. Agora, negociar quando você está devendo para alguém, né? Quando você é devedor, você não tem muito que exigir, não tem muito como colocar, né? Quem deve é escravo de quem tem para receber, né? Tá complicado. Números do Antônio Oliveira pelo Corinthians, tá? 29 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 43 gols marcados, 15 sofridos, 51% de aproveitamento. Ele deixa o Corinthians com aproveitamento melhor que o Luxemburgo, eu acho. Eu acho que o Luxemburgo teve 40 e poucos % de aproveitamento. E uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, tá? O Antônio Oliveira, Vamp, Mauro César Pereira, ele foi anunciado, pra gente ver a zona que tá o Corinthians. Ele foi anunciado no dia 9 de fevereiro. Ou seja, são 4 meses de Corinthians. Ele ficou um pouquinho mais de 4 meses, menos de 5 meses ele ficou no Corinthians. Foi apresentado no dia 10 de fevereiro e no dia 11 fez a sua estreia contra a Portuguesa. Ou seja, com menos de 5 meses de trabalho, o cara é demitido. Agora, a minha pergunta, eu não fui a favor da contratação dele. Eu falava, gente, é um treinador que não tem bagagem em algum clube grande para ser treinador do Corinthians. Mas eu acho que não dá para fazer tão diferente. É porque é o que a gente fala. Passaram aí 8. Eu vou botar aqui, Só o Abel Ferreira, tá? Ele enfrentou Luxemburgo no Corinthians, Danilo, que era interino, então não vou apelar, não dá pra colocar nessa situação, então vou contar, Luxemburgo, Lázaro, Vitor Pereira, Silvinho, Mancini, Antônio. Então não dá, o Antônio Oliveira no caso, né? O Antônio Oliveira já são 6. Ou seja, é um Corinthians que não consegue se organizar. É um Corinthians que cada vez parece mais perdido. A culpa não é do Antônio Oliveira.
Olha quantos treinadores passaram. E o Corinthians segue a mesma zona. O Corinthians não joga bem com treinador nenhum. Treinador nenhum fez esse Corinthians jogar bem. Bem nenhum. E um clube que contrata e contrata mal, Vamp. De quem que é a culpa principal? Era da gestão passada, agora é da gestão atual? É dos jogadores? Porque os jogadores também têm que ser culpados. Eu fico meio brabo com isso no Corinthians, porque tem um bando de jogador caro que não joga coisa nenhuma no Corinthians. É tipo, até o Yuri Alberto, que é caríssimo, eu vou mostrar aqui. A gente tem um meme que viralizou dele, a gente previa isso. E tem um meme do Yuri Alberto caindo. É um meme até engraçado. Agora, ele vai caindo na tabela. Ele tropeçou na grama ruim do estado. Mas tu vai ver o meme que fizeram dele, pra tu ver a graça que estão fazendo. Agora, tem que culpar jogador também. Porque cadê o Yuri Alberto? Cadê o próprio Ranieri, que foi tão elogiado? Tá bom, Ranieri. Cadê o Coronado, que ganha 2 milhões por mês? Nada. Cadê o Fagner, que é um ídolo? Nada. Você acha que ele não recebeu nada ainda? Nada. Ele tem crédito. Mas na hora que ele vai lá, como é que o Palestrinho faz? Na hora que ele chega lá, sabe, colocou no caixa eletrônico, parecia dar tchau, pô. Imagina. Mas cadê ninguém, pô? Você acha então que é por isso também? Não. Você acha que os jogadores também estão meio putos que não estão recebendo? Não, eu acho assim. Eu não tô dizendo que claro que o cara tá puto porque não tá recebendo. Mas não é que ele faz corpo mole. É que a vida ficou um inferno. O cara chega em casa, a mulher fala, precisamos pagar. O outro tá ameaçado de ser despejado, como já citei aqui. O Tico, que você falou, é duro pro cara. A cabeça do cara fica um inferno. Olha o que você falou, né? As contratações do Corinthians, né? O professor Vanderlei fala que a contratação o Vanderlei Nogueira é aquela que dá certo. Aí o Corinthians, né, muda de gestão, Flávio, agora em 1º de janeiro, 2 de janeiro, assume essa diretoria, né? A diretoria passada, eles têm de contratação. Matias Rojas já meteu no Nabaí 40 milhões. Tá lá jogando ao lado do Messi e do Soares. Tá lá no time, foi embora e já tomou o Corinthians em 40 milhões. O Fausto Vera falou que não joga e vai sair, tem que pagar o Argentino Júnior. Acho que é 5 milhões de dólares, não pagou. Aí veio o zagueiro, o Luca Veríssimo. Papapá, deu área. Isso eu tô falando, eleição passada, né? A compra do Yuri Alberto, comprou o Yuri Alberto. Comprou o Yuri Alberto, aquela troca que foi vários jogadores pra lá, aquela confusão. Veio o Hugo, gestão passada. Aí essa gestão agora assume o 1º de janeiro, traz 9, aos 9. Para lateral direito, Mateuzinho. Para lateral esquerdo, Palácio. 2 zagueiros, Kaká e Félix Torre. Ranieri, Coronado e Garro. Pro ataque, Pedro Raul e Pedro Henrique do Inter. 23 milhões a folha. Não, e o perigo agora, que ele só acertou... E vai receber aí é capaz de receber como é? Transferban aí, porque não pagou, né? O Corinthians agora vai entrar uma grana com o negócio de direito de televisão. Vão pulverizar esse dinheiro rapidinho, cara. Um negócio maluco. Foi. Os caras estão tudo loucos. O time tá na zona de rebaixamento, vai sair gastando, sabe? Aquela coisa pra comprar. Não, e tem que ver como gastar, né? Porque pode gastar mal de novo, como gastou nessa janela. Tudo indica que aconteça isso. Vende o Wendel. Tudo indica que vai ser. Sabe o que eu penso? Quem são os 2 clubes que mais arrecadam nesse país? Flamengo e Corinthians. Aí o Flamengo tá dando risada lá à toa. Né? Falei assim, olha lá, mandamos o Fabio Soldado pra lá, mandamos o Mateuzinho, agora mandamos o Hugo Neneca, mandou o diretor que veio aí. Gozado, o Fabio Soldado, ele não fazia isso no Flamengo, pô. Ele não era executivo no Flamengo. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Flávio. Acho que foi o Mauro que falou isso aí. O Fabio Soldado... Ele era gerente. Ele era o cara do chefe do departamento lá de análise de desempenho. Depois foi promovido a gerente de futebol. E aí veio aqui pro Corinthians... Para ser diretor executivo, um cara com uma outra função, né? Mas uma maluquice, né? Um negócio assim de... Sei lá. Olha, as perspectivas do Corinthians, elas não são das melhores, não, viu? Não são, né? A única coisa que o corintiano pode ter como esperança é que a outra vez que ele caiu para a 2ª divisão, ele voltou e foi campeão do mundo. O Flávio, não sei se dá para repetir. O Flávio, tem mais, o treinador do Sub-20 foi demitido, que foi campeão da Copa São Paulo. Que era o Danilo. O cara que vai dar no treino hoje é novo. Não, no Sub-20, já vai pegar o time principal. Porque ele estava no Sub-17, se eu não me engano. Subiu pro Sub-20, pro lugar do Danilo.